Como diria o Silvio Santos, vai lá Brasil, a hora é essa, esse ano eu vou querer o Hexa. Boa tarde para você que aprendeu uma lição muito importante neste mês de dezembro. Quando no Natal o assunto é só picanha, saiba que o peru vai dar algum tipo de escândalo. Desde a sua fundação, em 1980, até a eleição consagradora de Lula, no ano de 2002, o PT, Partido dos Trabalhadores, vendia-se e era vendido como o estandarte da moral e da ética no trato com o bem público, como única frente capaz de vencer a corrupção no poder. Bom, chegando no poder, deu-se o inverso. Promoveu por mais de uma década o maior esquema de corrupção do qual se tem notícia na história do Brasil, talvez do mundo. Hoje, o PT tem chances de voltar ao Palácio do Planalto. Vende-se e é vendido por muitos como o estandarte da democracia e dos direitos humanos, como a única frente capaz de vencer o autoritarismo. Irônica ou tragicamente, os petistas são os mesmos. E, a exemplo do resultado de 2002, não parece lógico pensar que desta vez vai ser diferente. Em patente afronta ao princípio jurídico processual da inércia do juiz e desvirtuando o artigo 43 do regimento interno do STF, o ministro Alexandre de Moraes já mandou abrir inquérito criminal para proteger colegas da corte. O mesmo ministro, em outra oportunidade, decretou prisão arbitrária contra certo deputado bolsonarista. Por mais estúpidas e abjetas que fossem as ações desse parlamentar, a prisão em flagrante decorrente de um vídeo gravado e jogado nas redes inaugurou a modalidade autoritária do flagrante perpétuo. Ontem, Alexandre de Moraes, que preside o TSE, mandou suspender inquérito aberto contra empresas de pesquisa de intenção de voto. Sua decisão, como de costume, contraria as disposições do artigo 8º do regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral. Sob o argumento de manter a ordem jurídica democrática, Moraes quer defender o Estado de Direito, pisoteando o direito do Estado. Dostoiévski, na obra Os Irmãos Karamazov, falava do grande inquisidor, a autoridade religiosa que, na defesa de Cristo, condenou o próprio Jesus. Seria o ministro Alexandre de Moraes o grande inquisidor brasileiro? O marco divisor da pré-história e inicial da história da humanidade é o surgimento da escrita, com o registro da mensagem, com a perpetuação da palavra, que é um sinal repleto de significado, o mais eficiente elo de união entre as pessoas, pois permite que elas se compreendam. Podemos hoje aprender com erros e acertos de ontem e assim melhor planejar o futuro. Pessoas de bem fazem bom uso das palavras. As mais eruditas usam-nas com requinte e abundância. As mais simples usam as palavras que sabem e, por isso, recorrem a expressões e frases muitas vezes indevidas dentro do léxico erudito. Todavia, quando são de bem, as pessoas são capazes de compreender e se fazerem compreender. Quando são desonestas, distorcem o significado das palavras alheias e desvirtuam o próprio discurso. Não é à toa que, na história, jogar com as palavras para desvirtuar o significado e, assim, mascarar a realidade dos fatos é especialidade típica de sujeitos autoritários que, através desse jogo sujo com as palavras, apresentam-se como democráticos. A democracia é um processo. É a experimentação do método científico, do equilíbrio entre as conjecturas ideais e as refutações fáticas para a administração do bem público, de modo a atender os direitos fundamentais das pessoas. A democracia é sempre meio, nunca é fim. Por isso, a democracia se iguala à ciência. Não há promessa, só tentativa e erro em busca de um estágio sempre melhor que o antecedente. Logo, se a ciência é o método para a verdade, a democracia é o método para a civilização. É incompatível com qualquer pessoa que se queira, que se auto-intitula democrata, justificar a prática de qualquer mal com finalidade,
com expectativa de promover qualquer bem. Os fins nunca, repito, nunca justificam os meios no ambiente democrático. De maneira que só um asno pode concluir que medidas antidemocráticas sejam necessárias em nome da democracia. Afinal, sendo a democracia um processo, ela estará morta quando o processo se quebra. A democracia se estrutura através do direito e o direito, assim, faz parte do processo democrático. O direito, ele está contido na democracia, mas a democracia nunca está contida no direito. Uma autoridade que pretende reduzir a democracia às leis, na verdade, a intenção de reduzir a democracia a pó e transformar o direito em meras regras de dominação. Uma autoridade que aplica leis conflitantes, restando impossível o cumprimento de uma ou outra lei, apenas abusa do destinatário da ordem. Por exemplo, se existe reeleição sem afastamento do cargo, nunca haverá isonomia entre candidatos. Como exigir, então, a isonomia prescrita na lei antiga, se a reeleição, uma lei mais nova, inviabilizou o mandamento anterior? Da mesma maneira, exigir comentários equânimes de analistas políticos é o mesmo que exigir que um professor dê a mesma nota a duas provas com respostas totalmente diferentes. Investigar qualquer veículo de informação enredado nesses dois exemplos e expô-lo a qualquer punição não tem outro nome senão censura. Investigar apenas um entre tantos outros na mesma situação não tem outro nome senão ditadura. Será o Benedito? Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, um romance que trata de uma ditadura que queimava livros, certa vez declarou, abro aspas, a digressão é a alma do intelecto. Tirem-se os apartes filosóficos de Dante, Milton ou do fantasma do pai de Hamlet e o que fica são os ossos esquálidos. Não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamento de pulmões que pretendam fazer minhas obras. Preciso de minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Fecho aspas. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reação jurídica da ONU às doutrinas fascista e nazista, estabelece que ninguém deve sofrer intromissões arbitrárias na sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Uma vez que dispõe o artigo 18, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, bem como o artigo 19 tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica no direito de não ser por ela censurado e de procurar receber e difundir, independentemente de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio. Chamo a atenção para esses artigos da Declaração da ONU de 1948, uma vez que eles têm sido ruidosamente massacrados pelos inquisidores auto-intitulados antifascistas. Esses militantes, no alto da mais profunda loucura de uma superioridade conferida por mandato transcendental, discriminam e querem calar todos os que se negam a seguir seus passos, sua cartilha, seus comandos. É absurdo pensar que a luta pelos direitos da pessoa humana possa se desenvolver através de métodos que suprimam os direitos da pessoa humana. Se a Declaração de 48 estabelece regras indispensáveis para que o Estado não seja tomado por fascistas, outra conclusão não há quanto aos antifascistas que suprimem e negam vigência a 1/6 do conteúdo da declaração. São eles, na verdade, os fascistas. Aos que cogitam tirar qualquer emissora do ar, respondo com as palavras do poeta Fernando Pessoa. Abro aspas. Não, nós, os liberais, não aceitamos. Não aceitamos um governo chamado do povo, que se pressupõe usar da força que deriva da aritmética, em geral fraudulenta, de eleições para suprimir todas as liberdades e oprimir todos os espíritos.
Mais vale então um governo autoritário que ao menos mantenha a ordem nas ruas. Poderão dar todos os vivas, menos um. Nunca poderão gritar viva a liberdade. Raios os partam. São todos totalitários. É que decidiu tornar sem efeito uma das últimas legislações do governo militar, a Lei de Imprensa. A Lei 5.250 de 1967 tinha o objetivo de controlar informações e jornalismo. Veículos de comunicação poderiam ser detidos ou multados caso publicassem algo que ofendesse a moral e os bons costumes. A pena poderia ser aumentada se o conteúdo difamasse ou caluniasse alguma autoridade. Após longo julgamento, 7 dos 11 ministros da Corte Suprema Brasileira concluíram que a lei era incompatível com a atual Constituição. A liberdade de expressão. A imprensa comemorou a queda de uma lei lamentável que refletia o espírito do regime militar. Contudo, ministros do mesmo STF, inclusive aqueles que votaram pela derrubada dessa lei, estão em silêncio diante do retorno dos dispositivos dessa lei, através agora das decisões e resoluções do TSE. O jurista Kurt von Schuschli foi o último chanceler da Áustria antes da anexação pela Alemanha nazista. Às vésperas da tomada do seu país, em 1938, encontrou-se com Hitler. Mesmo sabendo que suas palavras seriam em vão, disse ele ao Führer, ao monstro do século XX: o direito constitucional existe, e não é para os cupins nem para os camundongos. É para os verdadeiros homens de Estado. Porque uma norma constitucional, meu senhor, lhe impede o caminho com tanta força quanto um tronco de árvore ou uma barreira policial. Os ministros do STF devem se ater a essa lição antinazista, diante da sua própria jurisprudência, e fazer cessar o ativismo pornográfico que tomou conta da justiça eleitoral. Já na minha infância, ao rezar o ato de contrição, eu aprendi que se peca de 4 maneiras: por pensamentos, palavras, por atos e omissões. Se o pensamento designa as palavras, os atos e as omissões, a intenção de fazer o mal pode resultar em violência, que se pratica por palavras, ações e omissões violentas. Roberto Jefferson praticou o mal em todas as suas modalidades. Mesmo desprezado por todos os presidentes brasileiros deste século XXI, associou-se pelas palavras a todos eles em algum momento. Mesmo a contragosto de todos, por seus atos e omissões, é claro, prejudicou a todos. O surreal e abjeto episódio que o PTBista protagonizou no domingo deu à campanha do PT, partido com o qual se associou intimamente para a prática do mensalão, um motivo para violentar a campanha presidencial rival. A militância lulopetista subiu o tom naquilo que há 5 anos vem tentando colar em Jair Bolsonaro: a violência de associar a campanha do PL ao nazismo e comparar o seu candidato a Hitler. Se a violência contra uma ministra do STF, por meio das palavras chamando-a de prostituta, pode configurar um crime contra a democracia, que se dizer do fato de chamar o presidente da República de Hitler? O que esses estúpidos ocultam é que o nazismo, na verdade, conquistou o povo através de um líder carismático. Um líder carismático que foi preso e cuja prisão quase fez o seu partido acabar, mesmo estando ele preso em acomodações muito especiais e confortáveis, cercado de livros e recebendo visitas como autoridade política. O real líder nazista foi solto antes do tempo da sua condenação em razão do viés político do judiciário, apesar da oposição bem fundamentada da polícia e da promotoria. Esse fato que acabo de narrar está na página 177 da biografia de Hitler, escrita pelo historiador inglês Ian Kershaw, que, ao comentar a saída da prisão de Hitler, na página 178, ele conclui,
A história teria tomado um rumo diferente se ele tivesse sido obrigado a cumprir a sua sentença. A exemplo da prisão domiciliar de Jefferson, tirar bandidos do cárcere precocemente nunca parece ser um bom negócio. A calúnia é um ventinho, um arzinho bem gentil, que sem que se sinta sutilmente, levemente, docemente, começa a sussurrar. De mansinho, sibilando, vai escorrendo, vai zunindo, e nos ouvidos das pessoas introduz-se habilmente, deixando aturdidos e inchados a cabeça e o cérebro. No fim, transborda e estoura, se propaga e se redobra, produzindo uma explosão. E o pobre caluniado, envelhecido e esmagado, sob flagelo público, com muita sorte, há de morrer. Esse é um trecho da mais famosa ópera de Rossini, O Barbeiro de Sevilha. Nele se canta a estratégia milenar da vitória injusta, a notícia falsa, a calúnia, a mentira. Shakespeare, em suas tragédias, já falava de reis coroados por suas calúnias. Muito tempo antes de Cristo, as comédias de Plauto já glorificavam a notícia falsa para a realização dos desejos. Assim, tem razão essa de Queiroz quando ensina: não há nada de novo sob o sol, e a eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males. Afirmar que as fake news são um fenômeno moderno para justificar medidas excepcionalíssimas que suprimam, mesmo que temporariamente, a liberdade de expressão, não passa de estupidez jurídica travestida com a mini-saia da presunção. Fingindo estarem diante de uma excrescência da modernidade, de um imprevisto que requer a invenção de medidas drásticas, juízes agem como déspotas esclarecidos e querem reinventar a roda, criando dispositivos jurídicos novos que, pouco em pouco, ignorando o devido processo legal, corroem a liberdade de todo o povo. Somente o Poder Legislativo pode tratar das punições frente a esse problema agravado na modernidade pela rapidez e não contenção da notícia falsa nas redes sociais e veículos de imprensa. Se não o faz, que não se elejam os legisladores prevaricadores. Porque nada, repito, nada justifica a usurpação dessa competência pelo Poder Judiciário. Não faz 2 semanas que o TSE abriu uma investigação contra esta emissora, a Jovem Pan, para apurar suposto tratamento privilegiado e assimétrico ao candidato Jair Bolsonaro e, prestem bem atenção, para punir a Jovem Pan por ter afirmado existir uma atuação judicial do TSE em favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta segunda-feira, o mesmo TSE disse que não era séria a denúncia da campanha do presidente Jair Bolsonaro acerca da não inserção de quase 30 mil propagandas eleitorais obrigatórias suas em rádios do Nordeste. Ontem, contudo, foi apresentada a auditoria completa que sustenta a denúncia contra rádios nordestinas, entre outras. As nordestinas, redutos eleitorais lulistas. Logo após, o TSE exonerou o funcionário da Secretaria-Geral da sua própria presidência. Quer dizer, o gabinete de Alexandre de Moraes fez vista grossa quanto às não inserções de Bolsonaro e, prevaricando quanto ao controle e acompanhamento da propaganda eleitoral, sequer achou estranho que, nesses casos, somente as mídias de Lula foram baixadas do seu próprio sistema e assim que somente elas foram veiculadas. Pelas regras do direito brasileiro, o empregador é responsável pelas ações do seu empregado, de maneira que é o chefe quem responde pelos danos causados pelo seu subordinado contra terceiros. Mesmo sem culpa, o superior é culpado. A isso se dá o nome de responsabilidade objetiva. O mal praticado pelo agente do TSE, somente agora exonerado, é legalmente mal praticado pelo TSE. Portanto, sim, o TSE privilegiou Lula. A atuação judicial, atuação que ultrapassa o proferimento de decisões, que alcança também a dinâmica administrativa de uma corte, tem privilegiado Lula. Comprovado que esta emissora nunca mentiu sobre o tema, será que o TSE vai pedir desculpas à Jovem Pan? Será que Alexandre de Moraes vai determinar a imediata inserção das peças de Bolsonaro e renunciar ao cargo? Afinal, o crime eleitoral
foi praticado dentro do seu gabinete. Mas quem poderia punir o juiz dos juízes? Na hipótese mais absurda e sombria, ou seja, se nada acontecer, um resultado nas urnas favorável a Bolsonaro seria um ato heróico. Mas, se for favorável ao PT, será, juridicamente e a depender do número de votos, um ato anulável. Mas que juiz anulará o resultado se a nulidade partiu do juiz dos juízes? Essas são perguntas que angustiam qualquer sujeito submetido a regimes autoritários. Antes de contarmos com leis próprias, o Brasil era regido pelas ordenações filipinas. Delas, ainda é válida a grande lição sobre as provas em um processo, disposto no seu livro terceiro, título 62. A prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas decisões. Meu professor na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Alexandre de Moraes, pode ter esquecido, mas eu não me esqueci, posto que estudamos, o ministro e eu, o mesmo livro, dos ensinamentos dos nossos maiores mestres do direito processual, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antônio Carlos de Araújo Sintra. Passo a citá-los. É justo não impor a uma só das partes o ônus da prova. Do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado. Do réu, as provas dos pressupostos da execução. O ônus da prova consiste na necessidade de provar em que se encontra cada uma das partes, para possivelmente vencer a causa. O juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. O processo não é apenas instrumento técnico, mas, sobretudo, ético, e significa ainda que é profundamente influenciado por fatores históricos, sociológicos e políticos. Claro é que a história, a sociologia e a política hão de parar as portas da experiência processual, entendida como fenômeno jurídico. Mas é justamente a Constituição, como resultante do equilíbrio das forças políticas existentes na sociedade em dado momento histórico, que se constitui no instrumento jurídico de que deve utilizar-se o processualista para o completo entendimento do fenômeno, do processo e de seus princípios. Partindo dessas lições, rememoro ao ministro e meu professor que, não sendo ilícito o meio da sua obtenção, a prova apresentada deve ser admitida para o estabelecimento do devido processo legal, de maneira que o livre convencimento deve se dar após o contraditório e não antes. Afinal, se o TSE admite reprimir um veículo de imprensa por suposições e indícios, como fez com a Jovem Pan a pedido do PT, não pode se negar a análise minimamente fundamentada de uma denúncia do partido rival. O fascismo, ideologia irmã do marxismo, pois são ambas filhas do platonismo, tem muitas características. Todas elas são, contudo, periféricas e secundárias diante da sua característica primeira, a entrega de toda a responsabilidade e de todo o poder decisório a um líder carismático, a quem se devotam toda a esperança, a fé e veneração. De maneira que, se esse líder erra ou errou, seus erros, diferentemente dos erros de qualquer outra pessoa, foram cometidos em nome de um bem maior. Mas atenção, meus amigos, não existe mal que se cometa em nome do bem. Não existe. No âmbito do Estado Democrático de Direito, o eleitor fascista é aquele que ignora todos os males do seu candidato, que acredita nas suas mentiras como verdades, que apela para explicações ilógicas e sentimentais, apaga o passado do seu candidato e a ele terceiriza a democracia. Pois, prega esse tipo de eleitor, só este candidato pode salvar a democracia. Mesmo que ele seja notoriamente conhecido por ações e não por palavras, pois os humanos mentem, ações antidemocráticas. O eleitor fascista esvazia a sua individualidade e entrega a divindade do seu ser, a divindade da pessoa transmitida aos seres humanos na civilização ocidental pelo cristianismo puro, nas mãos do seu candidato, que se torna mais divino que nós
e passa a ser um falso salvador de uma democracia esquizofrênica, porque esse candidato despreza a democracia verdadeira em seus atos, mas louva a democracia em suas falas. O eleitor fascista comumente é o sujeito que se auto-intitula antifascista e acusa o eleitor rival de fascista. Assim, num duelo em que os dois se entendem heróis, certamente ambos serão vilões. Por fim, eu apelo pessoalmente a todos os eleitores brasileiros: não terceirizem a democracia. Se o cidadão acredita que um político vai salvá-la de forma que basta votar em um candidato e pronto, a democracia já está morta. Escolha o seu candidato por seu currículo e suas propostas. Vote com o cérebro e não com as vísceras. Sem plano de ação, sem propostas factíveis apresentadas, Lula prometeu, além da picanha, para todos salvar a floresta amazônica. Os números oficiais sobre a destruição de suas áreas é calculado desde 1988 pelo projeto PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A conclusão do PRODES revela uma mentira podre. A área total de floresta destruída durante os 3 primeiros anos do governo Lula foi maior em comparação com o mesmo período de Bolsonaro no cargo. Lula pretende ainda voltar a ajudar países pobres com infraestrutura, mas não diz nada do que pretende fazer com os pobres do Brasil para além do assistencialismo, já que nunca conseguiu concluir nenhuma obra de infraestrutura para as regiões brasileiras que delas necessitam. O presidente eleito quer exterminar a misoginia, a homofobia e o racismo. Mas em seu governo, os números de violência contra a mulher explodiram. Aumentaram vertiginosamente, de maneira que foi preciso, depois da Maria da Penha, criar a lei que criou o feminicídio. Da mesma forma, os crimes de homofobia sempre tiveram uma curva ascendente, que é muito triste. Aliás, em 16 anos, o PT nunca fez nada em prol da diversidade que fosse além do discurso. Bem como nunca fez valer a lei do racismo, que está em vigor desde 1989. Lula diz que o amor e o respeito à vida darão norte ao seu governo. Mas foram os governos petistas que exterminaram quase 40 mil leitos de UTI no Brasil antes da pandemia. 150 mil pessoas poderiam estar vivas ainda. Entre outros temas, o mais difícil é acreditar que o pai do nós contra eles tem qualquer capacidade de conciliar o Brasil como uma só nação, coisa que o Brasil nunca foi, mesmo buscando ser. Enfim, Pedrinho se propôs a lutar contra o lobo que ele mesmo criou. É mais fácil acreditar no lobo.